Os Estados Unidos da década de 1960 eram um país dividido, não por muros visíveis, mas por uma linha cruel desenhada pela segregação racial. No sul, escolas, restaurantes e até banheiros eram separados por cor de pele. No norte, a discriminação se escondia sob camadas de burocracia, impedindo negros de conseguir empregos dignos ou moradia em bairros decentes. A ferida aberta pela escravidão ainda sangrava. Linchamentos aconteciam. Leis conhecidas como a Jim Crow garantiam que negros tivessem sempre menos oportunidades, menos direitos, menos voz. Mas algo estava prestes a mudar. Nos ônibus, nos balcões de lanchonetes, nas universidades e nas ruas, milhares começaram a desafiar as regras. Rosa Parks se recusou a ceder seu assento para um branco. Estudantes negros enfrentaram a hostilidade de multidões ao tentar estudar em escolas brancas. Manifestações explodiram. E em meio a esse furacão, uma figura emergia como um símbolo de esperança e resistência. Martin Luther King Jr. Ele pregava a não violência, inspirava-se em Gandhi e, com palavras afiadas como lâminas e suaves como uma canção, começou a liderar uma revolução pacífica. A tensão aumentava. O governo assistia com receio, mas nada preparava os Estados Unidos para o que viria a seguir. A Marcha sobre Washington de 1963 estava prestes a acontecer, e ela mudaria tudo. Era 28 de agosto de 1963. O calor do verão sufocava Washington, mas nem o sol escaldante impedia as mais de 250 mil pessoas de tomarem as ruas. Negros, brancos, jovens, idosos, ativistas, artistas, líderes religiosos, todos ali, unidos por uma causa maior, justiça e igualdade. A multidão avançava em direção ao Memorial de Lincoln, um símbolo poderoso da luta contra a escravidão. Cartazes erguidos, cantos de liberdade ecoando, e em meio àquele mar de gente, um homem se preparava para falar. Martin Luther King Jr. O mundo assistia. Câmeras registravam cada detalhe. Era um momento crucial. Qualquer erro poderia ser usado contra o movimento. Mas King não hesitava. Subiu ao palco, ajustou o microfone e começou a falar. Com uma voz firme e cadenciada, ele denunciava a desigualdade brutal que ainda persistia. Mas não havia ódio em suas palavras. Havia sonho, havia esperança. E então veio a frase que mudaria tudo. I have a dream. Mas esse sonho não era apenas dele. Era o sonho de milhões, e a maneira como ele o descreveu fez até os mais céticos acreditarem. Naquele palco improvisado, diante do Memorial de Lincoln, Martin Luther King Jr. não segurava apenas um microfone. Ele segurava a esperança de um povo inteiro. Seu discurso não era um simples conjunto de frases bem articuladas. Eram marteladas contra os muros da segregação, ecos de um futuro que insistia em não chegar. A multidão estava hipnotizada. Cada palavra era carregada de emoção. Cada pausa parecia um convite à reflexão. King não lia um papel, ele falava com a alma. O clímax veio quando abandonou suas anotações e deixou o coração guiar sua voz. I have a dream. Aquela repetição, forte e ritmada, não era um discurso político, era um chamado universal. O sonho de King não era o sonho de cada pessoa que já havia sido negada, humilhada ou silenciada. Era um grito contra o conformismo, e o mundo estava ouvindo. Mas o impacto daquelas palavras não ficou apenas naquele dia. A repercussão foi imediata e as consequências irreversíveis. O discurso de Martin Luther King Jr. não foi apenas um marco na luta pelos direitos civis. Ele se tornou uma bússola moral para gerações inteiras. A mídia espalhou suas palavras pelo mundo. Jornais estamparam manchetes inflamadas. Rádios repetiram sua voz como um mantra da mudança. Mas a pergunta que pairava no ar era: essas palavras seriam suficientes para transformar a realidade? Nas ruas, o impacto era visível. Milhares encontraram coragem para se levantar, marchar, protestar. O sonho de King começava a se infiltrar nos alicerces de uma sociedade que resistia à mudança. Mas, ao mesmo tempo, a resistência dos que temiam essa nova
ela se tornava ainda mais feroz. E enquanto King via seu discurso se tornar um símbolo global, ele também sentia o peso de um futuro incerto, pois palavras podem inspirar, mas a estrada para a justiça nunca é pavimentada apenas com discursos. As palavras de Martin Luther King Jr. ressoavam como um trovão, mas com cada eco surgia também uma ameaça. O sistema que ele desafiava não permaneceria calado. O FBI monitorava seus passos, telefonemas eram grampeados, cartas anônimas chegavam com advertências sombrias. A América vivia um conflito interno, e King era tanto um farol de esperança quanto um alvo. A luta não era apenas contra leis injustas, mas contra um medo invisível. O medo de uma sociedade que resistia à mudança, o medo de que a violência fosse a única resposta. Mas King não recuava. Ele sabia que sua voz agora era maior do que ele mesmo, e por isso continuava. Porém, cada grande figura da história enfrenta um momento decisivo. E para King, esse momento já se aproximava. O tempo parecia correr contra Martin Luther King Jr. Ele sabia. O tom de seus discursos se tornava mais sombrio, carregado de pressentimento. Eu estive no topo da montanha, ele declarou em seu último discurso, a voz tremendo não de medo, mas de convicção. Ele sabia que não veria a terra prometida. Na noite de 3 de abril de 1968, em Memphis, King olhava pela janela de seu quarto no Lorraine Motel. Do lado de fora, a América ardia em tensão. Marchas, conflitos, ameaças. Mas para ele, não havia outro caminho. Na manhã seguinte, o destino já o aguardava. E com um único disparo, a história mudaria para sempre. O estampido seco do tiro cortou o ar de Memphis. O corpo de Martin Luther King Jr. tombou na sacada do Lorraine Motel. Seu terno encharcado de sangue, sua luta interrompida por uma bala, mas sua voz, essa, jamais silenciaria. O assassinato de King não foi o fim, foi o estopim. A notícia se espalhou como um incêndio, acendendo revoltas, lágrimas, indignação. As ruas dos Estados Unidos se tornaram palco de protestos ferozes. Cidades queimavam, o luto se transformava em clamor. E enquanto o mundo encarava aquela perda brutal, uma pergunta pairava no ar. Seria esse o fim do sonho? Ou o início de algo ainda maior? Martin Luther King Jr. pode ter sido silenciado por uma bala, mas sua voz atravessou o tempo. Seu discurso não ficou preso àquele palco em 1963, nem sua luta se limitou às ruas de Montgomery. Seu sonho se tornou imortal. As sementes que ele plantou germinaram em leis, em movimentos, em novas vozes que ecoam pelo mundo. A igualdade ainda é uma estrada em construção, mas sem King, talvez ela nem existisse. E hoje, sempre que alguém ergue a voz contra a injustiça, sempre que uma multidão marcha em busca de direitos, lá está ele. Não em carne e osso, mas na essência de cada luta, na força de cada esperança. Porque sonhos como o dele jamais morrem.